Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Planeta Campo desta segunda-feira. No programa de hoje você vai ver: EPAGRE disponibiliza publicação técnica sobre o cultivo sustentável de pitaia. Governo tem 1 bilhão e 300 milhões de dólares para investir em infraestrutura sustentável. Pagamento por serviços ambientais. Entenda o que é e como fazer para ganhar dinheiro na propriedade. Governo realiza Fórum Permanente de Desenvolvimento Sustentável para promover diversificação econômica no Amazonas. Vencedores do CNA Jovem partem hoje para visitar fazendas em todo o Brasil. Começa agora o Planeta Campo. O governo brasileiro tem 1 bilhão e 300 milhões de dólares para investir em projetos sustentáveis na área de infraestrutura. Esse valor faz parte de um acordo firmado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Ministério da Infraestrutura. A intenção é estruturar a agenda buscando a redução da emissão de gases de efeito estufa e também equilibrar a matriz de transporte do país. Mudando de assunto agora, a pitaia é uma fruta que nasce num cacto. Algumas espécies parecem até que têm escamas, o que faz com que ela seja conhecida como a fruta do dragão. Para contribuir com a sustentabilidade nessa produção, a EPAGRE em Santa Catarina disponibiliza uma publicação técnica sobre o cultivo dessa fruta bem interessante. Confira na reportagem. De cor forte, aparência exótica e sabor adocicado, a produção da pitaia é considerada recente no Brasil. O Natan cultiva essa e outras frutas em sua propriedade. 80% do que ele produz de pitaia dentro de 1 hectare de terra é vendido em Manaus, estado do Amazonas, região norte do país. Por ser uma fruta nova para nós produtores aqui, a gente está aprendendo engateando, no caso. Porque nós não temos ninguém ainda com capacidade de dizer, olha, isso aqui funciona dessa maneira. Então, a pitaia é uma coisa que nós estamos aprendendo com o tempo de produção. No caso, hoje nós sabemos que do embrião dela, que é a flor pequena, até a maturação, chega a 50 dias, a colheita. Então, é uma produção rápida. E ela começa a produzir com 1 ano de idade. Com 3 anos, ela já está uma planta adulta. Cada pé de pitaia desse daqui chega a produzir cada um 15 a 20 frutos em cada apanha, né? No caso da minha pitaia, que é uma fruta adubada de 2 em 2 meses, ela não para de produzir. Ela produz o ano todo. Originária da América Central, a pitaia ganhou o paladar do brasileiro e está cada dia mais presente de norte a sul do país. Tanto que a EPAGRE de Santa Catarina, região oposta à de produção de Natan, disponibiliza desde o ano passado, de forma online e gratuita, uma publicação técnica sobre o cultivo desse cacto, com uma série de dicas para o manejo sustentável da fruta. Um dos destaques é a aplicação do sistema de plantio direto de hortaliças em pomares de pitaia. Esse sistema tem contribuído para o crescimento da cadeia produtiva sobre bases sustentáveis. A técnica usa plantas de cobertura para promover melhorias das qualidades física, química e biológica do solo, protegendo a produção da compactação, da erosão e das altas temperaturas, além de oferecer uma série de outras vantagens para o cultivo. A técnica de plantio direto na pitaia, principalmente com o uso do amendoim forrageiro, tem proporcionado adições muito interessantes de nitrogênio ao sistema, visto que o amendoim forrageiro é uma leguminosa que incorpora em torno de 100 a 150 kg de nitrogênio hectare ao ano. Isso é muito interessante, pois a gente consegue construir ambientes, pomares mais sustentáveis, com uma menor dependência na aquisição de insumos químicos, insumos sintéticos, principalmente fertilizantes nitrogenados, e então formamos ambientes mais resilientes, mais resistentes e também frutas de excelente qualidade. De acordo com a estimativa da EPAGRE, São Paulo é o maior produtor de pitaia do país, seguido de Santa Catarina. A cultura também vem ganhando espaço em estados como Pará, Bahia, Paraná, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. O cultivo da pitaia tem crescido bastante aqui em Santa Catarina.
Hoje estimamos uma área em torno aí de 300 hectares, com cerca de 180 famílias na atividade, e esperamos que esse aumento de cultivo ainda seja considerável para os próximos anos, principalmente em virtude da organização dos produtores. Hoje a grande parte dos produtores de pitaia aqui em Santa Catarina estão organizados em cooperativas. Temos 2 grandes cooperativas que comercializam a fruta para o país inteiro. Então esperamos que a pitaia venha como uma nova atividade para a agricultura familiar, uma atividade de diversificação e que gere bons retornos econômicos e também como uma alternativa de renda à agricultura familiar. E é, inclusive, a alternativa de renda para agricultores familiares como o Natan, que deixa uma dica. Tem que diversificar porque hoje a pitaia está com um preço ótimo, mas amanhã ela pode cair, então o maracujá segura. Se o maracujá cair de preço também, o limão vai segurar. Se o limão cair de preço, você pula para a graviola. Então você agrega valores com certas produções diferenciadas. Fica a dica aí do seu Natan, então, diversificar a produção. Mudando agora de assunto aqui, vamos falar sobre o objetivo aí de fortalecer a matriz energética econômica por meio de atividades que apresentem potencial no Amazonas. Exatamente por isso, o governo do estado está promovendo entre hoje e amanhã o Fórum Permanente de Desenvolvimento Sustentável. Essa iniciativa prevê a criação de um plano estratégico para alavancar e diversificar também a economia do Amazonas e criar renda para a população da capital e do interior do estado. Para o interior, a ideia é trabalhar a expansão de lavouras industriais, como por exemplo de cacau, café, açaí e outras culturas. E além disso, incentivar o uso sustentável dos recursos naturais, como o manejo florestal sustentável. E falando em incentivos para a produção sustentável, os chamados projetos de pagamentos por serviços ambientais, os PSA, estão aí chamando a atenção das principais formas, como uma principal forma de viabilizar e também reconhecer as ações de conservação realizadas do lado de dentro da porteira. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o IPAM, Instituto que está colocando em prática um dos primeiros projetos de PSA no Brasil. O Conserve já está remunerando hoje 16 produtores rurais pela conservação de florestas em fazendas do centro-oeste e norte do país. Quem traz mais detalhes sobre esse assunto é Érica Pinto, que é pesquisadora do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Boa tarde, Érica. Seja muito bem-vinda ao Planeta Campo. Boa tarde, obrigada pelo convite. Boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo. Nós que agradecemos, Érica. Eu começo perguntando, né? O IPAM, ele estima que há cerca de 11 milhões de hectares de florestas no país que poderiam ser legalmente desmatadas dentro das propriedades rurais. Como você acredita, né, que o pagamento por serviços ambientais como esse, aí do Conserve, por exemplo, incentivam o produtor a não desmatar, mesmo que legalmente, né, em áreas que poderiam ser desmatadas? Sim, o pagamento por serviços ambientais, ele é um incentivo econômico que ele visa promover uma mudança de comportamento. E aí a lógica dele é que no modelo econômico que a gente não contabiliza nem os impactos negativos que a gente causa nos nossos setores econômicos e nem os benefícios que a gente tem ao, por exemplo, conservar uma área de floresta em pé. Então, quando a gente fala com um produtor, a gente tem 2 situações diferentes. Aqueles produtores que historicamente mantiveram suas áreas de floresta em pé e não estão sendo compensados por esses esforços, e temos aqueles produtores que têm áreas degradadas, principalmente aí vem a experiência com pequenos produtores rurais que têm recebido incentivos como pagamento por serviços ambientais para restaurar áreas ao longo dos rios, ao redor de nascentes, para garantir a disponibilidade e a qualidade da água nessas áreas. Está totalmente associado à capacidade produtiva das propriedades. E, então, a gente pode ter um incentivo para restaurar áreas degradadas ou para manutenção das áreas de floresta em pé, dos remanescentes. Então, o pagamento por serviços ambientais, ele tem esse papel. O IPAM começa a trajetória nesse tema lá atrás, em 2013, quando consegue implementar com recursos na época do Fundo Amazônia, um programa de PSA para pequena produção familiar, mas não como uma estratégia sozinha, e sim integrada a outras ações, como oferta de um serviço de assistência técnica e extensão rural de qualidade,
para a melhoria produtiva das áreas abertas, para o fortalecimento das cadeias produtivas, no caso, principalmente as cadeias curtas de comercialização, para a regularização ambiental dessas áreas. Então, o PSA integrado, ele conseguiu reduzir, em média, 75% do desmatamento do território onde foi implementado o programa e aumentar a renda em 170% dessas famílias. Como que foi isso? A gente calculou o valor da floresta em pé, daquela floresta que poderia, num cenário sem incentivo, ser anualmente desmatada, pela renda renunciada do produtor por não mais estabelecer as atividades que ele costumava estabelecer, atividades produtivas, seja pecuária ou agricultura. Então, você compensa através do que a gente chama de custo de oportunidade. Tem outras formas de precificar também os serviços ambientais, mas a gente usou essa mais simplificada. Anos depois, a gente tem o projeto Conserve no Mato Grosso, e aí na linha do que você falou, num esforço de, ao envolver médios e grandes produtores, reduzir a vulnerabilidade dessas áreas que ainda podem ser legalmente desmatadas através do incentivo, do pagamento por serviços ambientais. Então, a gente quer evitar o desmatamento dos ativos florestais dessas propriedades, né? Mas aí já num outro cenário envolvendo médios e grandes produtores. Então, a gente tem essas duas experiências no país, há mais de 2.000 experiências mapeadas de pagamento por serviços ambientais, alguns mais voltados à água, outros a carbono, alguns à biodiversidade, outros trazem uma integração desse pacote de serviços ambientais. Então, é um ambiente que a gente tem que fortalecer, uma agenda que a gente tem que fortalecer, integrada a outras políticas públicas, para que a gente consiga realmente conciliar conservação florestal e produção rural sustentável. Legal, Érica. Agora é interessante, né? Esse assunto, sem dúvida. Pagamentos por serviços ambientais, ele ganhou mais força a partir da COP26 no ano passado. Só que você está falando de um projeto que começou a ser desenvolvido lá em 2013, ou seja, são quase 10 anos. Como que tem sido, né, a receptividade dos produtores rurais e a percepção deles em relação a isso? Eu acho que de uns anos para cá, para alguns produtores, fica cada vez mais clara a relação entre floresta em pé, disponibilidade de água e de chuvas e capacidade produtiva. A intensificação dos eventos extremos que tem levado à perda de safras deixou bem claro para o setor que a gente precisa conservar. Boa parte da produção brasileira irrigada com água de chuva, isso graças a gente ter a Amazônia em pé, né? Então, se a gente não conservar, a gente compromete e aumenta os custos da produção nos próximos anos, né? Tem estudos mostrando que até 2030, por exemplo, só se considerar a cadeia da pecuária, a gente perderia mais de 100 bilhões de dólares como efeito de não se fazer nada hoje para manter a floresta em pé. Então, esses fatores estão relacionados e eu sinto que no campo os produtores estão cada vez mais atentos a isso e mais receptivos ao tema. Então, mostrar que incentivos econômicos, cumprimento da legislação ambiental levam a não só a conservação dos remanescentes florestais, mas a garantia de renda desses produtores, a segurança alimentar, energética do país, a gente está mostrando que esse é o caminho futuro para a gente conseguir deixar para as próximas gerações um planeta saudável, capaz de continuar produzindo alimento, capaz de continuar produzindo chuva e tudo que a gente precisa para continuar sendo um país desenvolvido. Érica Pinto, pesquisadora do IPAM, obrigada pela sua participação aqui no Planeta Campo e até mais. Obrigada. E agora a gente faz um rápido intervalo e no próximo bloco vamos continuar falando sobre o pagamento por serviços ambientais. Como que o produtor consegue receber esse dinheiro, hein? É o que você vai ver depois do intervalo, não saia daí.
Planeta Campo está de volta e ainda falando sobre o pagamento por serviços ambientais. Agora a gente vai saber como que o produtor consegue receber esse dinheiro. Eu vou conversar ao vivo aqui com o André Passos, que é professor da FGV Agro e também sócio do PSA, Passos Estica Advogados Associados. Boa tarde, André. Seja muito bem-vindo. Um prazer falar com você. Sara, boa tarde. Prazer é todo meu de falar para a audiência desse programa Planeta Campo, que tem sido um programa tão importante aí na difusão desses conceitos da sustentabilidade. Muito obrigada, ficamos lisonjeados aqui. Começo te perguntando, André, Código Florestal, né? Ele faz com que os produtores preservem em cada bioma uma porcentagem da terra. A gente vai mostrar aqui no telão essa ilustração. Na Amazônia, por exemplo, a gente consegue constatar aí 80% da preservação. Depois vem o Cerrado com 35%, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal, 20%. E o que a gente recebe muito de pergunta aqui no programa é: o produtor rural ele já tem uma lei aí de uma área preservada na fazenda, né? Se ele já tem essa área preservada, ele pode receber por ela a partir de agora? Sara, excelente pergunta, porque dá a oportunidade da gente esclarecer. Uma coisa é a obrigação legal de preservar, o Código Florestal. Isso é uma obrigação legal, como você disse, nos diversos biomas, um percentual de reserva legal obrigatória para que você possa ter o cadastro ambiental rural da propriedade deferido na forma legal. Aliás, legislação essa que o Brasil dá aula para o mundo e que a legislação brasileira está muito à frente da legislação existente nos demais países em termos de preservação ambiental e de obrigação legal do produtor preservar. Porém, não se compete a obrigação legal da preservação, ou seja, ela não compete com o direito do produtor que preserva vir a receber por essa preservação ambiental. Isso está plasmado em outros programas, como o pagamento por serviços ambientais, por exemplo, as CPRs verdes e outros veículos de remuneração do produtor rural por conta do ato de preservar o meio ambiente. Entendido, André. Agora vamos lá. Quais que são aí os tipos de serviços ambientais aptos a receberem, né, uma remuneração? Quais que são os principais que a gente poderia citar? Então, o PSA, né, que agora há pouco o IPAM colocou de uma forma muito transparente, muito feliz como ele funciona, ele pode ser remunerado em dinheiro ou pode ser remunerado em outros bens. Por exemplo, a construção de uma escola pública, através de serviços técnicos para o produtor rural ou até para comunidades, por exemplo, que preservam o meio ambiente, como comunidades que praticam o manejo sustentável do meio ambiente, ajudam na preservação da floresta, por exemplo, os índios, né, que a gente assiste bastante aí na região norte, como o IPAM colocou. Então, a questão é, como isso pode se dar? Isso pode se dar através de várias ferramentas. A maioria delas, ferramentas de troca voluntária, ou seja, o produtor preserva, a comunidade preserva, a população preserva e recebe por essa preservação. Recebe o quê? Recebe em termos de remunerações não pecuniárias, não financeiras, ou até em remuneração financeira, dinheiro pelo ato de preservar. Os principais são pagamentos por serviços ambientais, são voluntários, ou até mercado de carbono, né? Captura de gases do efeito estufa, as CPRs verdes, que remuneram o ato não só de capturar gases do efeito estufa, como a preservação da biodiversidade, a preservação de nascentes, por exemplo, e outros benefícios ambientais. Então, você tem uma gama de serviços ambientais e você tem uma gama de formas de se remunerar esses serviços ambientais, e essa remuneração pode ser em dinheiro ou pode ser em bens e serviços, a depender da sistemática que você utilize. André, agora vamos para a prática, né? O produtor rural que está nos assistindo. Qual o primeiro passo que ele deve dar para ele receber esse pagamento? Por onde que ele começa? Como que ele faz para descobrir isso, né? Baseado em toda essa regulamentação que existe. Bom, um ponto em comum em todas essas questões é uma certificação das boas práticas. E essa certificação, pela legislação brasileira, ela é conferida por entes aptos, né, a certificar essas boas práticas, aquelas práticas que a gente denomina ESG, né? E de Environmental, meio ambiente, S de social, né, social,
e G de governança, ou seja, atendimento à legislação. Essas entidades são entidades públicas, né, ou entidades privadas de acreditação internacional e que fazem trabalhos técnicos para medir o impacto positivo no meio ambiente das ações de preservação, seja através da manutenção da reserva legal, como você citou inicialmente do CAR, seja através de ações de prestação de serviços ambientais e pagamentos por esses serviços ambientais. Mas o ponto em comum é buscar aí essa referibilidade, essa ratificação desses critérios de preservação ambiental que são atestados por entidades que estão autorizadas por órgãos como a ONU, né, como a OMC, e órgãos até científicos ou órgãos de mercado, como a própria B3, né, a prestarem esses laudos de preservação ambiental e a atestarem essa situação de conformidade das ações de preservação com a legislação ambiental, criando a referibilidade e criando a precificação que é feita através de algumas metodologias científicas. André, agora para ficar bem claro, né, quem é que paga pelo PSA? De onde que vem as principais fontes de verba para esses investimentos? De onde que vem esse valor? Todas essas sistemáticas voluntárias, Sara, elas têm um caráter mercadológico. Você falou há pouco em COP26. O que é a COP26? A COP26 é basicamente, né, a consagração daquilo que se começa a falar na Rio 92 e que traz um componente mercadológico forte e a disponibilização de trilhões de dólares, né, para essa preservação ambiental, para financiamentos de projetos de preservação ambiental, que hoje, né, vão ser realizados principalmente na legislação brasileira, através de ações de mercado voluntário, que são as ações em que o preservador, o agente da preservação, aquele que pratica atividade econômica, mas também preserva para praticar a sua atividade econômica, vai fazer jus em contraprestação a essa preservação ambiental que ele entrega para a sociedade e que vai ser certificada por uma entidade capaz de atestar que está havendo essa proteção ambiental, que está havendo a ação de preservar. Maravilha. André Passos, professor da Fundação Getúlio Vargas, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. E já deixando o recado para quem está em casa, tem uma matéria completa sobre pagamento por serviços ambientais no nosso site planetacampo.com.br. André, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Sara. Uma boa tarde. Bom programa para vocês. Boa tarde para você também. Para encerrar o programa de hoje, a gente vai falar sobre o CNA Jovem, um programa focado no desenvolvimento de novas lideranças do sistema Senar. Esse projeto ele busca estimular esse público mais jovem a desenvolver competências empreendedoras. Esse ano teve a 4ª edição desse programa e os vencedores tiveram como prêmio uma viagem. Eles embarcaram ontem para visitar fazendas em todo o Brasil. O grupo vai passar pela Bahia, Minas Gerais, Pará, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. E eles encerram a missão com uma visita à sede da CNA em Brasília. A programação dessas visitas técnicas inclui propriedades rurais, agroindústrias e sindicatos, além de trocas de experiências com os proprietários das fazendas e idas a empresas que se destacam pelo modelo de negócios e reuniões nas federações de agricultura e pecuária de todos os estados. Com isso, a gente encerra o Planeta Campo desta segunda-feira. Uma ótima semana para você. Até amanhã.